Johan Ignas é casado com Vanessa Moura há 9 anos. Formado em teologia pelo The Masters Academy Institute, membro do Conselho Pastoral das Igrejas Ponte no Brasil e pastor plantador da Igreja A Ponte em Fortaleza. Bom, já me apresentaram aí, eu estou muito feliz de estar com vocês aqui nessa tarde, noite. Eu sou o Johan, pastor da Ponte de Fortaleza. Essa não é minha voz, mas não tem nenhum espírito aqui em mim, se não seja o Espírito Santo, certo? Eu só estou com uma dorzinha de garganta, então não estranhe. Mas eu queria começar com vocês. Onde é que é o meu tempo aqui? Que o Mário falou que tem um tempo, né? Ali que eu tenho que olhar para saber que eu estourei, né? Então, eu desde criança, meu pai trabalhava na Varig e ele voou durante 26 anos. Então, todos os meses, quando criança, eu sempre, quase que toda semana, escutava uma frase do meu pai. Meu pai, quando arrumava as malas, ele me chamava e quando ele estava indo para o aeroporto, né, ele dizia assim: filho, você agora é o homem da casa. E eu não tinha muito entendimento da expectativa que meu pai tinha quando ele falava para mim, que era uma criança, que eu era o homem da casa. Mas era interessante que toda vez que eu ouvia isso, pesava sobre os meus ombros um sentimento e um senso de uma responsabilidade, né? Ele viajava, eu não fazia muita coisa diferente do que uma criança faz, mas quando ele retornava, eu me sentia descansado, como alguém que está devolvendo a responsabilidade para quem de fato a tem. E na outra semana, quando meu pai ia viajar de novo, antes dele ir embora, ele olhava para mim e dizia assim: você é o homem da casa, né? E vinha de novo esse senso de responsabilidade. Eu quero te fazer uma pergunta, especialmente para os homens aqui hoje à tarde. A pergunta com quem você tem aprendido a ser um homem? Com quem são as tuas referências históricas? Quais são os teus valores? Da onde é que você tem tirado um caminho para que você venha a trilhar essa responsabilidade que recai sobre você de ser um homem da casa? Quais são as tuas referências? Onde é que você tem buscado aprender isso? E aí, o Mário falou sobre Gênesis e eu quero começar em Apocalipse. Porque é muito curioso pensar que em Apocalipse capítulo 13, do verso 8, a Bíblia diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Eu quero me ater a duas coisas nesse verso de Apocalipse. Talvez você não consiga entender onde é que eu quero chegar acerca da sua masculinidade, olhando para um texto de Apocalipse. Mas eu quero me ater a duas coisas. A primeira, a Bíblia está dizendo que existia um livro da vida com nomes. Existiam nomes escritos em um livro da vida. E o cordeiro que foi morto antes da criação do mundo, está falando de um cordeiro morto antes da criação do mundo. Então, peraí, Jesus não morreu na cruz, Jesus não morreu quando encarnou. Aqui, Apocalipse está nos dando um entendimento e uma perspectiva eterna de que na eternidade, antes de Cristo ir para a cruz, Ele já havia feito um sacrifício. Ou seja, nós precisamos compreender que o plano da redenção, ele vem antes do plano da criação. Assim como eu e você, nós já nascemos em Deus, nós já existíamos em Deus antes de nascer. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos vivendo hoje uma grande discussão, uma grande polêmica, uma grande crise acerca da identidade, acerca do gênero, e muito do que se tem de crise e desafio para isso, ou de resposta para essas coisas, está pautado no sentimento, está pautado no desejo. Então, se eu desejo e se eu tenho um sentimento por uma cadeira, isso se torna digno para que eu venha a estabelecer uma relação de vínculo e amor com uma cadeira, porque eu estou desejando isso, porque essa é a tendência do momento. Então, quando nós olhamos para o Apocalipse, nós percebemos que antes dos nossos sentimentos, emoções, desejos e gênero, nós já fomos criados na eternidade em Deus. Existe então uma sabedoria eterna que foi estabelecida antes que eu viesse sentir alguma coisa. E quando eu percebo que isso é um princípio que vem da parte de Deus, eu não posso mais balizar a minha vida só pelo que eu sinto. Eu sinto que eu tenho que ficar jogando videogame até 50 anos de idade.
Nós não fomos chamados para viver na pauta do sentir, nós fomos chamados para viver na pauta do saber. E aqui a pergunta retórica volta mais uma vez: o que você sabe sobre ser homem? Da onde você tira isso? É dos seus sentimentos? É dos seus hormônios, dos seus desejos? É daquilo que você se alimenta acerca da cultura da qual você está inserido? Uma cultura que percebeu há muito tempo que o sexo é a moeda mais lucrativa desse mundo. Uma cultura que sabe que o prazer é o câmbio mais valorizado do mundo. Então, sexo e prazer hoje são moedas muito lucrativas. É por isso que um ser humano tem se tornado cada vez mais um produto. Então, diante de um mundo tão corrompido acerca da sexualidade, a pergunta retórica é: onde é que você tem aprendido a ser homem? Eu e você não fomos chamados para definir a nossa masculinidade, para sermos o homem da casa, segundo aquilo que nós sentimos. Eu e você não somos chamados para sermos os homens da casa, segundo aquilo que nós sabemos, numa perspectiva de uma cultura atual. Por quê? Porque a palavra de Deus está nos revelando que desde a eternidade, antes da criação, existe um saber de Deus. Existe uma sabedoria divina. E o meu objetivo com vocês, nesses 13 minutos que me restam, é colidir um pouco da palavra de Deus, das verdades de Deus, com alguns das nossas perspectivas falidas sobre o que masculinidade significa. Então, eu quero olhar com vocês no texto de Êxodo, quando Jetro tem um papo com Moisés, Moisés está em crise, e Jetro tem um papo com Moisés para tentar trazer um pouco mais de ordem e de foco para o ministério de Moisés. E Jetro fala isso para Moisés, Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza. Põe sobre eles chefe de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Aqui essa palavra verdade no hebraico é a palavra emeth. E essa palavra significa o quê? Ela significa firmeza, significa fidelidade, significa verdade, significa certeza, credibilidade, estabilidade e constância. Mas o mais importante desse entendimento hoje, acerca dessa palavra, é que ela não é uma palavra estática. Um homem de verdade, ele não é um homem de verdade definido por uma atitude. Ele é um homem de verdade que busca a verdade como uma constância na sua vida. Ele tem que ser um homem inimigo da avareza, o que aborrece a avareza, em outras palavras, ele é um rival do egoísmo, não em uma atitude pontual, mas todos os dias esse homem precisa ser um rival do egoísmo como uma constância. E aí sobre nós homens, os homens da casa, repousa um chamamento muito especial desde o Éden. Quando o homem foi criado, o homem recebeu de Deus essa sabedoria. E a sabedoria é: por que sobre você repousa uma expectativa de Deus, e não só uma expectativa, mas um desejo de Deus em te sustentar na verdade, na constância de uma fidelidade, nessa rivalidade do egoísmo e da avareza, porque desde o início nós, enquanto homens, fomos criados com uma prerrogativa muito clara. No jardim, o homem recebeu duas coisas que foram confiadas a ele pelo próprio Deus. A primeira coisa, a provisão, a capacidade de dar manutenção, gerência, funcionalidade, as coisas que foram criadas. Então sobre nós repousa a expectativa do divino, e ao mesmo tempo a expectativa do divino é também uma promessa de que o divino nos acompanharia no processo de prover o que for necessário para a manutenção da criação. A segunda coisa que nos foi colocada foi a ideia da proteção.
Então o homem deve andar num ritmo, o coração do homem precisa bater num ritmo de prover e proteger, prover e proteger. E eu desconfio que, embora meu pai não sabia talvez o que estava me dizendo, ou eu quando criança não entendia o que ele queria, eu desconfio que ser um homem da casa significa andar na dependência de Deus, para que a cada passo que eu dou dentro da minha casa, eu possa promover a provisão ou a proteção da minha esposa, dos meus filhos, daqueles que estão no ambiente que Deus me confiou. E aí, nesse ritmo, existem questões básicas. Quais são as questões básicas que um homem de Deus precisa entender que cabe a ele pulsar em provisão e proteção? A primeira delas, 1 Timóteo 5,8, sobrevivência. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que um descrente. Então, sobre nós, enquanto homens da casa, existe uma expectativa e, ao mesmo tempo, uma promessa em Deus que nós seremos supridos para garantir a sobrevivência e o bem-estar da nossa casa. É inadmissível para o homem de Deus entrar em casa com cara de cansado e se martirizando, quase se enforcando com a sua gravata, buscando um espaço para a sua omissão dentro de casa. Para simplesmente dizer assim, não fala comigo, eu estou exausto, eu quero só sentar no sofá, entrar na minha caixa do nada e ficar aqui até que eu venha desopilar o suficiente para que no próximo dia eu venha enfrentar o meu mundo enquanto vocês estão aqui. É inadmissível um homem não cuidar e não entender que ele é um homem da casa respondendo pela sobrevivência do seu lar. Primeiro aspecto, sobrevivência. Eu me lembro que quando eu casei há 9 anos atrás, quando eu abri o olho assim, depois da noite de núpcias, eu senti um arrepio. E o arrepio foi o arrepio de dizer assim, meu Deus, eu tenho uma pessoa para tomar conta. Rapaz, que responsabilidade é essa? Pois é, essa responsabilidade recai sobre nós, homens. A segunda responsabilidade que recai sobre nós, o ensino das Escrituras. Ser uma referência para a nossa família dos saberes de Deus, dos saberes eternos do Senhor. Sobre nós recai isso. E é muito triste e muito perigoso perceber hoje que os homens estão terceirizando o seu papel de sacerdote, querendo colocar sobre a sua mulher a responsabilidade de discipular os seus filhos. Homem, quando você mostra para a sua família que a fé em Jesus não é importante para você, qual é a mensagem que você está cravando no coração dos seus filhos? Quando você deixa transparecer que viver a igreja, servir na igreja, ter posturas de alguém que é coerente segundo a vontade de Deus, isso diz respeito à sua mulher e aos seus filhos, o que é de fato que você está cravando no coração dos seus filhos? 1 Samuel 3,13 diz, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos fizeram coisas desprezíveis e ele não os repreendeu. Então, sobre nós existe essa responsabilidade, homens, de ensinar. A terceira coisa que nós podemos perceber na palavra de Deus, força. A nós, enquanto homens, repousa sobre nós um compromisso de carregar as pessoas no braço, de pegar aquilo que é mais pesado, de pegar um garrafão e virar um garrafão. Eu já tive aconselhamento matrimonial, que era assim, pastor, não sei o que eu faço, porque nem virar o garrafão, esse cara quer virar o garrafão. Poxa, você foi dotado de uma anatomia pronta para fazer essas coisas, você tem hormônios que cooperam para que você tenha força, e você quer fazer o quê? Quer ficar jogando videogame? Aí você casa com uma mulher e você quer que ela seja a mulher da sua vida, mas você tem posturas de criança e aí o matrimônio vira uma relação de adoção. Não é mais a minha esposa, agora é a minha mãe. Porque até virar garrafão tem que virar em casa. 1 Coríntios 16:13 diz, estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes.
Aqui não é somente a força física, mas também a força física para proteger a sua família, mas sejam fortes em sustentar aquilo que Deus está nos chamando para fazer dentro de casa. Vamos ser fortes. E por fim, repousa sobre nós, na dinâmica da provisão e da proteção, essa vertente, esse valor de uma vida sacrificial. Você é o homem da casa, porque sobre você repousa a responsabilidade de saber perder na sua casa, e de ser um exemplo daquele que vai para a cruz, que morre todos os dias, que aprende que muitas vezes não vale a pena você atropelar as pessoas com a sua razão, muitas vezes vale a pena você amar as pessoas renunciando a algumas coisas. E aí, Efésios 5:25 vai nos dizer o quê? Maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Homens, nós precisamos aprender a sacrificar nossa vida em prol do outro, em prol das nossas esposas, em prol dos nossos filhos. E isso é uma coisa muito complicada. Sobre nós, então, repousa uma grande responsabilidade, exatamente isso. E qual seria uma aplicabilidade equilibrada para aquilo que Deus espera de mim? Como é que eu posso responder a essas coisas? A primeira coisa, sai do mundo da fantasia. Sai do mundo de que sobre você não existe uma expectativa divina. Existe. A segunda coisa, reconheça que você, assim como eu, tem falhas e limitações. Nós saímos do Éden, nós somos pecadores, irmãos. E para aprendermos a sermos homens, e homens segundo o coração de Deus, nós precisaremos elencar outros homens mais velhos, para que esses homens nos ensinem. Então, se você quer aprender a ser homem, a primeira coisa que nós podemos desfrutar da sua palavra, a palavra de Deus contém valores e caminhos para isso. A segunda coisa, a palavra de Deus contém um princípio de mentoria. Com quem? Para quem você está olhando? E a Bíblia diz, em um verso, a Bíblia diz o seguinte, que Josué e os seus sacerdotes, os seus amigos, homens que representam o futuro. Desde novo, quando eu aceitei a Cristo com 16 anos de idade, eu tenho o privilégio de dividir hoje o ministério com o Nelson e Rosvita, pais na fé. Eu pude olhar, eu não tinha uma família cristã, irmãos. Eu não tinha uma referência na minha casa, eu pude aprender a olhar para pais espirituais. Eu não estou falando de cobertura espiritual, não acredito nisso não. Cobertura é só no sorvete. Mas homens que são referências para um futuro que você quer desfrutar e você quer viver para a sua família. Quem são esses homens? Quem são esses que você vai ter a coragem de romper o teu silêncio para falar das coisas difíceis, das vergonhas, dos medos que você tem? Porque se você não romper isso, você vai continuar isolado num arbusto, assim como Adão. Então quem são esses homens? Que você consegue enxergar na vida desses homens sacrifício, força, ensino, senso de sobrevivência, responsabilidade. Quem são esses homens? Faça esse tipo de conexão intencional com essas pessoas. E eu gostaria de terminar o meu tempo com vocês fazendo um exercício talvez contrário. Eu sei que muitos aqui são jovens, são solteiros, e ficam pensando assim, quando é, Senhor, que vai chegar a pessoa amada, né? E geralmente, quando a gente fala de Efésios capítulo 5, verso 25, a gente fala isso para os homens, né? Eu queria fazer o contrário, eu queria terminar minha palavra com vocês falando isso para as mulheres. Mulheres, você quer saber quem é um cara que vale a pena você confiar e entregar o seu coração? Faça isso, deixa eu só fazer uma pose. Faça isso para aquele que você consegue ver de forma tangível e palpável um amor pela igreja. Porque se a Bíblia diz que o marido tem que ocupar o papel de ser como Cristo e amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, quem eu vou encontrar e a quem eu devo entregar o meu coração? A um homem que consegue amar a igreja. Isso é uma prova tangível para você não ser dominada pelos teus sentimentos, as tuas emoções, o teu conto de fadas e você casar errado.
Então, meninas, que um critério para você escolher um homem para caminhar ao seu lado para sempre é o que? Esse cara ama a igreja? Quais são as evidências práticas, palpáveis e tangíveis de que esse homem ama a igreja de Jesus? Isso precisa ser parte do nosso critério. Homens, escolham mulheres, segundo a Bíblia diz o quê? E as mulheres devem se sujeitar aos seus maridos, assim como a igreja está sujeita ao seu Senhor. Homens, aprendam a escolher mulheres que denunciam de forma tangível e palpável um amor pelo Senhor. Não queira somente se atrair pelos padrões da estética, pelo bom papo, porque ela é fulana de tal. Essa menina, ela ama de fato Jesus. Ela ama de fato Jesus, esse cara ama de fato a igreja. Porque no fim, nos meus últimos 15 segundos, nós vamos entender que Apocalipse está falando de uma eternidade, e está relacionando pessoas, está relacionando gênero com o Evangelho, porque Deus está contando conosco para o plano de redenção de todas as coisas. E quando um homem se entrega a uma mulher em matrimônio, ele se entrega com a única e exclusiva missão de resplandecer no seu matrimônio quem é Cristo, para a sua mulher e para o mundo. E a mulher se entrega ao seu marido com a única e exclusiva missão de resplandecer dentro da sua casa e para o mundo quem é a igreja. Então, muito mais do que sexualidade, nós precisamos entender que Deus conta com o nosso gênero, com o nosso ser, para a redenção de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida e que você possa ser um homem da casa.